A lição do silêncio. Um fazendeiro descobriu que tinha perdido o relógio no celeiro, muito valioso e de grande valor sentimental. Após extensa procura em vão, ele recorreu à ajuda de um grupo de crianças e prometeu uma valiosa recompensa para quem encontrasse o seu relógio. Quando o fazendeiro estava prestes a desistir, um menino lhe pediu uma chance para tentar, já que todos os outros não conseguiram. Por que não? Seria uma tentativa a mais. Então o fazendeiro autorizou o menino a entrar no celeiro. Depois de um tempo, o menino saiu com o relógio em sua mão. Todos ficaram espantados. Então o fazendeiro perguntou: "Como conseguiu encontrar?" O menino respondeu: "Eu não fiz nada, a não ser ficar sentado no chão. No silêncio, eu escutei o tic-tac do relógio e apenas olhei para a direção certa. Uma mente em paz pode pensar melhor do que uma mente confusa. Dê alguns minutos de silêncio à sua mente todos os dias, pois assim você ouvirá a voz de Deus, que te conduzirá na direção certa e lhe ajudará a definir a sua vida. Que nós possamos silenciar, porque só no silêncio podemos ouvir a voz de Deus." O presente. Buda estava transmitindo seus ensinamentos para um grupo de discípulos quando um homem se aproximou e o insultou com a intenção de agredi-lo. Frente ao olhar dos ali presentes, Buda reagiu com absoluta tranquilidade, ficando quieto e em silêncio. Quando o homem foi embora, um dos discípulos, indignado com tal comportamento, perguntou a Buda por que havia deixado que aquele estranho o maltratasse desta forma. Buda respondeu com serenidade: "Se eu presenteio você com um cavalo, mas você não o aceita, de quem é o cavalo?" O aluno, depois de ponderar por um instante, respondeu: "Se a pessoa não o aceitar, continuaria sendo seu." Buda concordou e explicou que, mesmo que algumas pessoas decidissem gastar o seu tempo presenteando insultos, sempre poderemos escolher se queremos aceitá-los ou não, como faríamos com qualquer outro presente. Se você o pega, estará aceitando-o, e se não, quem insulta você fica com o insulto nas suas mãos. Não podemos culpar aquele que nos maltrata, porque é decisão nossa aceitar as suas palavras, em vez de deixá-las nos mesmos lábios de quem saíram. A história de Buda e um jovem mendigo. Uma vez existiu um mendigo que estava tentando juntar comida, e ele notava que todos os dias a comida dele desaparecia. Um dia ele achou um ratinho que pegava sua comida, e ele perguntou: "Por que você está roubando de mim? Eu sou um mendigo e você poderia estar roubando de pessoas ricas, e isso não iria afetá-los." O rato disse para o mendigo: "Isto não é possível, porque está no seu destino, que você só poderá possuir apenas 8 itens. Não importa o quanto você peça, não importa o quanto você junte, isso é o máximo que você poderá ter." O mendigo ficou chocado e falou: "Por que é esse o meu destino?" E o rato disse: "Eu não sei. Você deveria perguntar a Buda." Então o mendigo resolveu sair em uma jornada para procurar Buda. E no caminho ficou tarde, e ele acaba chegando em uma casa de uma família muito rica e pede para passar a noite. Eles deixam ele entrar e perguntam: "Meu jovem, por que você está viajando até uma hora dessas?" Ele responde: "Eu tenho uma pergunta para Buda, e amanhã eu já sigo meu caminho." A família então pede:
podemos te dar uma pergunta para você levar a Buda? Nós temos uma filha de 18 anos que não fala. Nós gostaríamos de saber o que a gente tem que fazer para ela falar. Então o mendigo agradece a eles pelo abrigo e diz: não se preocupe, eu vou levar sua pergunta a Buda. Na manhã seguinte ele continua sua jornada e vê o mar de montanhas que ele tem que cruzar. Ele escala uma das montanhas e encontra um mago. O mago decide usar seu cajado mágico para levar o mendigo voando através do mar de montanhas. E o mago pergunta ao menino: para onde você está indo? Por que você decidiu cruzar essas montanhas? O mendigo fala: eu vou encontrar Buda para fazer uma pergunta sobre o meu destino. O mago então diz: por favor, posso te dar uma pergunta para levar a Buda? Eu tenho tentado subir ao paraíso há 1000 anos. De acordo com os meus ensinamentos, eu já deveria conseguir. Você pode, por favor, perguntar a Buda o que eu devo fazer para ir ao paraíso? Claro, disse o menino. Eu vou levar a sua pergunta a ele. Ao continuar sua jornada, ele se depara com seu último obstáculo, um rio que ele não consegue atravessar. Por sorte, ele encontra uma tartaruga gigante que decide levá-lo até o outro lado do rio. Enquanto eles atravessam o rio, a tartaruga pergunta: para onde você está indo? Estou indo ver Buda. Eu tenho uma pergunta sobre o meu destino. A tartaruga então diz: você pode fazer um favor para mim e fazer uma pergunta também? Eu venho tentando me tornar um dragão há 500 anos. Pelos meus estudos e meus treinos, eu já deveria ter me tornado um dragão. Por favor, você pode perguntar a Buda o que eu devo fazer para me tornar um dragão? O menino agradece a tartaruga pela ajuda e diz: claro, eu vou levar sua pergunta a ele. O mendigo então finalmente encontra Buda. E Buda fala para todo mundo que está lá: eu vou responder apenas 3 perguntas de todos aqui, mas apenas 3 perguntas. O menino ficou chocado. Ele tinha 4 perguntas para fazer. Então ele pensa com cuidado. Ele pensa na tartaruga vivendo há 500 anos tentando se tornar um dragão. E o mago que vive há 1000 anos tentando subir ao paraíso. E a menina que vai ter que viver o resto da vida sem poder falar. Então ele olha para si e diz: eu sou apenas um mendigo, sem teto. Eu posso apenas voltar e continuar pedindo esmola. Então ele olha os problemas dos outros e os problemas dele, de repente, pareciam tão pequenos. E ele sente pena da tartaruga, do mago e da menina. E decide fazer as 3 perguntas deles. Então ele pergunta a Buda, e Buda diz: a tartaruga não está disposta a sair do casco. Enquanto ela não estiver disposta a deixar o conforto de seu casco, ela nunca vai se tornar um dragão. O mago sempre carrega o seu cajado, nunca o solta. E o cajado tem um peso que age como uma âncora, não deixando ele ir ao paraíso. E a menina, ela só vai conseguir falar quando encontrar sua alma gêmea. Então o mendigo agradece a Buda e começa a sua jornada de volta para casa. Na volta, ele revê a tartaruga e fala: ei, você só tem que sair do seu casco, que você vai virar um dragão. A tartaruga, então, sai do seu casco e dentro do casco havia pérolas preciosas que só são encontradas nas partes mais profundas do oceano. A tartaruga dá as pérolas ao mendigo e diz: não preciso mais disso, porque agora sou um dragão
e vai embora voando. O mendigo reencontra o mago no topo de uma montanha e diz: Você só tem que soltar o seu cajado, vai conseguir subir ao paraíso. O mago solta o seu cajado, entregando-o para o menino e diz: Obrigado, e sobe ao paraíso. O menino tem agora a riqueza que ganhou da tartaruga e o poder do mago. Ele volta para a família que o acolheu e fala para eles: Buda disse que sua filha mais nova vai conseguir falar quando conhecer sua alma gêmea. E naquele momento, a filha desce as escadas e diz: Ei, não é esse o menino que esteve aqui semana passada? A menina e o menino encontraram suas almas gêmeas. Essa história nos fala de tantas coisas e nos ensina tantas lições. Às vezes nós temos que nos doar para que algumas coisas aconteçam. Algumas vezes, se quisermos nos tornarmos dragões ou nos tornarmos leões, nós temos que estar dispostos a deixar algumas coisas para trás. Algumas coisas que nos deixam mais confortáveis, que nos fazem sentir seguros. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, como a tartaruga fez. E às vezes, para encontrar o verdadeiro amor, precisamos primeiro passar por uma jornada só nossa. Uma autotransformação. Quando você está sozinho, perdido nos seus pensamentos, algumas vezes seus problemas parecem tão grandes e pode parecer o fim do mundo. Mas se olharmos para a vida das outras pessoas, pessoas que não têm tantas oportunidades como nós, que estão numa situação mais difíceis que a nossa, às vezes isso faz os nossos problemas parecerem tão pequenos. E se estivermos dispostos a oferecer ajuda aos que estão com mais dificuldade do que nós, isso pode mudar o rumo da nossa vida, o nosso destino. E o universo nos devolverá todo o bem que fizermos ao mundo. Espero que esta história ajude. Não podemos nunca esquecer que a saída de nossas insatisfações estão dentro de nós e sempre podemos olhar para dentro e encontrar a paz, o amor e a felicidade. Todos esses sentimentos estão aí. É só buscar e usar. Namastê. A lamparina. Não somos os mesmos. Ninguém desenvolveu a benevolência e a compaixão como o Buda na sua época. Entre os seus primos estava o malvado Devadatta, que sempre sentia inveja do mestre e sempre estava empenhado em deixá-lo em situação ruim, inclusive disposto a acabar com ele. Um dia, Buda estava passeando tranquilamente quando seu primo Devadatta lhe arremessou uma rocha pesada de uma colina. A rocha caiu ao lado de Buda e Devadatta não conseguiu acabar com sua vida. Buda, mesmo percebendo o que acontecera, permaneceu impassível, sem nem sequer perder o sorriso. Dias depois, Buda cruzou com seu primo e o cumprimentou afetuosamente. Muito surpreso, Devadatta perguntou: Você não está bravo? Não, claro que não, assegurou Buda. Sem sair do seu assombro, Devadatta continuou: Por quê? E Buda replicou: Porque nem você é mais aquele que lançou a rocha, nem eu sou mais aquele que estava ali quando foi arremessada. A xícara de chá. O professor chegou na casa do mestre Zen e se apresentou fazendo alarde de todos os títulos que havia alcançado ao longo dos seus vários anos de estudo. Depois o professor comentou o motivo da sua visita, que não era outro senão conhecer os segredos da sabedoria Zen. Em vez de lhe dar explicações, o mestre o convidou a se sentar e lhe serviu uma xícara de chá.
Quando a xícara transbordou, o sábio, aparentemente distraído, continuou derramando a infusão de modo que o líquido se espalhou pela mesa. O professor não pôde evitar chamar a sua atenção. A xícara está cheia, já não cabe mais chá, ele avisou. O mestre deixou a chaleira de lado para afirmar: você é como esta xícara. Chegou cheio de opiniões e preconceitos. Salvo que a xícara esteja vazia, não poderá aprender mais nada. Este curto relato budista nos ensina que com a mente cheia de preconceitos é impossível aprender e considerar novas crenças. É preciso se esvaziar de velhos preconceitos e estar aberto a novos ensinamentos. O monge e o ladrão. Um monge peregrino caminhava pela estrada quando surgiu um homem jovem de grande estatura com os olhos muito tristes. Assustado com aquele aparecimento inesperado, o monge parou e perguntou se poderia fazer algo por ele. O homem baixou os olhos e murmurou envergonhado: sou um criminoso, um ladrão. Perdi o afeto de meus pais e dos meus amigos. Como quem afunda na lama, tenho praticado crime após crime. Tenho medo do futuro e não sinto sossego por nenhum instante. Olhando atento para o monge, ele completou: vejo que o senhor é um homem sábio. Diga-me, como livrar-me desse sofrimento? Como mudar minha vida? O monge fitou os olhos daquele homem e disse, como se nada tivesse ouvido: estou com muita sede. Há alguma fonte por aqui? Surpreso pela repentina pergunta, o jovem respondeu: sim, há um poço logo ali, porém não há roldana nem balde. Mas tenho aqui uma corda que posso amarrar na sua cintura e descê-lo para dentro do poço. O senhor poderá tomar água até se saciar. Quando estiver satisfeito, avise-me que eu o puxarei para cima. O monge, sorrindo, aceitou a ideia e logo em seguida encontrava-se dentro do poço. Pouco depois veio a ordem: pode puxar. O homem deu um puxão na corda, empregando grande força, mas nada do monge subir. Era estranho, pois parecia que a corda estava mais pesada agora do que no início. Depois de muitas tentativas, o homem esticou o pescoço pela borda do poço para ver o que se passava lá no fundo. Sua surpresa foi ver o monge firmemente agarrado a uma grande pedra. Por um momento ficou mudo de espanto, para logo em seguida gritar zangado: o que faz aí? Pare já com essa brincadeira. Vamos, largue essa pedra para que eu possa puxá-lo. O monge então soltou-se da pedra e o ladrão conseguiu puxá-lo de volta para cima. Ao subir, o monge pediu calma ao rapaz e explicou: você é grande e forte, mas mesmo com toda essa força não consegue me puxar se eu ficar assim agarrado à pedra. É exatamente isso que está acontecendo com você. Você se considera um criminoso, um ladrão, uma pessoa que não merece o amor e o afeto de ninguém. Encontra-se firmemente agarrado a essas ideias. Desse jeito, mesmo que eu ou qualquer outra pessoa faça grande esforço para reerguê-lo, não vai adiantar nada. Tudo depende de você. Somente você pode resolver se vai continuar agarrado ou se vai se soltar. Se quer realmente mudar, é necessário que se desprenda dessas ideias negativas que o vêm mantendo no fundo do poço. Largue a pedra, meu amigo. E você, já largou a pedra? Deixou para trás o peso da negatividade e principalmente do que não te permite ser alguém melhor? A samambaia e o bambu. Uma fábula que nos ajuda a compreender a resiliência. A fábula da samambaia e o bambu conta a história de um carpinteiro que vivia um momento de grandes dificuldades em sua vida.
Ele era autônomo e tinha os seus clientes de sempre. As coisas iam bem até que uma grande empresa que fabricava móveis chegou à sua cidade. Era uma empresa muito desenvolvida, com muitas máquinas tecnológicas, funcionários e promessas de inovação. Como toda novidade positiva, não demorou muito para se tornar muito popular. Todos os móveis dessa empresa eram de grande qualidade, fabricados em pouco tempo e tinham preços mais baixos do que os do carpinteiro, o que fez com que ele perdesse muitos clientes. As coisas estavam realmente difíceis e em pouco tempo ele iria à falência. Como não recebia quase nada, muitas das contas ficaram por responsabilidade de sua mulher, que também estava em uma fase difícil, visto que seu salário de professora não era suficiente para sustentar os 3 filhos e também a casa. Compreendendo que as coisas não poderiam mais continuar da mesma maneira, o carpinteiro tentou encontrar um novo emprego, mas não conseguia. Sua esposa, sem saber lidar muito bem com a situação, culpou o marido, o que afetou os filhos, prejudicando seu desempenho na escola. O carpinteiro começou a se desesperar, porque não encontrava uma saída para a sua situação. Estava quase sem energia, tanto física como emocional, e mal conseguia 1 minuto de distração ou alegria. Um dia, com sua mente à beira do colapso, resolveu fazer um passeio em uma floresta próxima, na intenção de colocar suas ideias em ordem. Mal sabia que uma grande lição estava em seu caminho. Depois de caminhar por muito tempo dentro da floresta, o carpinteiro conheceu um ancião muito gentil que o cumprimentou e o convidou para tomar um chá em sua casa, que era muito simples. O ancião pôde perceber a expressão preocupada no rosto do homem e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O carpinteiro, então, explicou-lhe tudo, enquanto o ancião o ouvia com atenção. Quando terminaram o chá, o ancião convidou o carpinteiro para ir a um terreno que ficava nos fundos de sua casa. Lá estavam a samambaia, o bambu e muitas outras árvores. O ancião pediu ao carpinteiro para observar as 2 plantas e disse-lhe que precisava contar uma história. A história da samambaia e do bambu. O carpinteiro, sentindo que poderia aprender algo com o homem, mostrou-se muito interessado na história. O sábio então começou. Há 8 anos, peguei algumas sementes e plantei a samambaia e o bambu ao mesmo tempo. Eu queria que ambos crescessem em meu jardim, porque as 2 plantas são muito reconfortantes para mim. Coloquei toda a minha dedicação para cuidar delas, como se fossem um tesouro. Pouco tempo depois, percebi que a samambaia e o bambu respondiam de maneira diferente aos meus cuidados. A samambaia começou a brotar e em poucos meses tornou-se uma planta majestosa que enfeitava tudo com sua presença. O bambu, por outro lado, continuava debaixo da terra, sem mostrar sinais de vida. 1 ano inteiro se passou e a samambaia continuou crescendo, mas o bambu não. No entanto, não desisti. Continuei cuidando com mais cuidado. Mesmo assim, mais 1 ano se passou e meu trabalho não dava frutos. O bambu se recusava a manifestar-se. O ancião continuou. Também não desisti depois do 2º ano, nem do 3º, nem do 4º. Quando 5 anos se passaram, finalmente vi que um galho tímido saía da terra. No dia seguinte estava muito maior. Em poucos meses, cresceu sem parar
e tornou-se um lindo bambu de mais de 10 metros. Você sabe por que demorou tanto para sair debaixo da terra? O carpinteiro pensou por um momento, mas não sabia o que responder. Então o ancião lhe disse: demorou 5 anos porque durante todo esse tempo a planta estava trabalhando para criar raízes. Sabia que tinha que crescer muito alto e por isso não podia sair à luz até que tivesse uma base firme que lhe permitisse subir satisfatoriamente. Você entendeu? O carpinteiro conseguiu compreender o que o ancião lhe dizia. Ele entendeu que às vezes as coisas demoram porque estão criando raízes, que o importante é persistir e não perder a fé. Antes de se despedir, o ancião passou uma mensagem ao carpinteiro, para que aguardasse para sempre. Disse-lhe: a felicidade o mantém doce, as tentativas o mantêm forte, as dores o mantêm humano, as quedas o mantêm humilde, o sucesso o mantém brilhante. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!